Que tipo de história você quer contar? Quer contar história de orgulho ou história de decepção? E a atitude de vocês de estar aqui nessa aula é o primeiro passo para que você possa escolher uma história de orgulho. Porque essa aula, ela pode literalmente mudar aí o rumo da vida de vocês. A dor é universal, mas a reconstrução é uma escolha individual. Eu sou a Rea Almeida e novamente sejam muito bem-vindas. A gente está começando agora, autoestima pós-término, a chave para o recomeço. Eu já ajudei dezenas de mulheres a se reconstruir de dentro para fora. E eu estou aqui hoje para conduzir vocês aí nesse caminho do autoconhecimento. Então, o nosso objetivo hoje com essa aula é que você saia daqui com muito mais clareza, com muito mais postura de enfrentamento e com a chave para você realmente desenvolver a autoestima positiva e um amor próprio permanente. E talvez você até se pergunte, hey, mas esse é um evento motivacional? Isso vai depender de como que você vai absorver tudo que eu vou te ensinar hoje aqui. Olha só, o mundo vai te machucar. Isso é um fato inevitável. As coisas vão desmoronar. E na minha experiência, como alguém que estuda o comportamento, as emoções humanas, e também por já ter compartilhado dessas experiências algumas vezes, nada se despedaça como um coração partido. Essa é uma sensação que realmente é horrível, é uma sensação profundamente dolorosa. Parece que a gente está dilacerado aí por dentro. Pouca coisa é tão angustiante, eu diria, que o fim de uma relação com alguém que é importante para a gente. E essa dor, ela ataca diretamente a nossa autoimagem, a nossa confiança. E aí a mente, ela já pensa logo, fui rejeitada, às vezes, de novo. Logo, eu não sou amada, eu não mereço amor, ninguém se importa comigo. Mas isso não é verdade. Mas a dor de ver alguém que você ama indo embora da sua vida, a dor de uma decepção amorosa, a dor de você ser rejeitada por alguém que você ama muito. Enfim, o término de uma relação pode ser muito traumático. Ele pode abrir feridas emocionais que simplesmente se recusam a cicatrizar. Então, essa aula de hoje é para você que está passando por isso, é para você que está vivendo essa experiência na pele, porque para curar um coração partido, maravilhosa, você precisa entender o que é que está acontecendo dentro do seu cérebro. Porque por mais que você literalmente sinta aí um aperto no peito, o grande responsável pelas emoções não é o coração, é o cérebro. E aí, quando você compreende o que está acontecendo no seu cérebro, você também começa a entender por que muitas vezes essa dor ela se recusa a passar. E eu quero te ensinar isso nessa aula aqui. E principalmente eu quero te mostrar o que você pode fazer para começar esse seu processo de cura, para você finalmente superar essa dor, ou até mesmo para você ajudar alguém a superar, alguém que está passando por isso. E para que a sua vida volte a ser cheia de cores. Eu tenho certeza que o cinza tem dominado aí a sua existência, para que você realmente possa recuperar a vitalidade e o entusiasmo pela vida. Então, esse é o meu compromisso com você hoje. E aqui a gente não vai falar apenas de teoria, tá? Porque eu sou a prova viva de que essa superação é possível. Então, eu posso dizer que eu sou um case de sucesso, vamos dizer assim, porque eu também passei, eu conheço, né, qual que é a sensação de estar passando por tudo isso, e eu posso te dizer que você precisa de coragem para recomeçar. Eu aprendi na minha história que, às vezes, o recomeço ele exige uma mudança radical da nossa parte. Eu tive que ter coragem para largar tudo e vir em busca dessa reconexão interior da minha espiritualidade e finalmente encontrar o amor próprio. E a felicidade, ela pode sim ser encontrada nessa jornada de autodescoberta.
E foi por isso que eu tô aqui hoje. Foi por isso que eu tomei a decisão de fazer essa aula, porque um dia eu decidi me priorizar. E eu posso te afirmar que você é a autora da sua própria história. E esse recomeço tá aí nas suas mãos. Combinado? Vocês estão me ouvindo? Combinado. Combinado. Perfeito. Então vamos lá, maravilhosas. Me diga, o que é pior? Você desistir de algo que você sempre quis ou você ter que se contentar com algo que você nunca quis? E para isso, eu vou te contar a história de uma menininha. Uma menininha que superou dificuldades inimagináveis. Essa menininha, ela nasceu numa família pobre, ela cresceu numa ambiência de brigas, de agressões, e ela também, na infância, sofreu abuso sexual. Foi algo que ela guardou por décadas, esse fato. Mas ela era uma pessoa inconformada. Então, essa menininha, ela cresceu e ela viu, através dos estudos, uma possibilidade dela driblar todo aquele sofrimento que ela já tinha passado. E aí, com muita determinação, com muita força, ela conseguiu. E ela chegou numa posição muito desejada dentro de uma empresa multinacional. Então, ela ouvia que ela era uma pessoa muito corajosa, muito inteligente, muito forte. As pessoas que realmente a conheciam com mais intimidade falavam isso para ela. E aí, nesse ambiente, ela se apaixonou. E aqui, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês já anotem aí é que a paixão, do ponto de vista do cérebro, ele é visto como uma espécie de estado de demência temporária. Porque a paixão, ela vai inibir a capacidade de a gente tomar boas decisões. A paixão, ela é um estado hiperdopaminérgico de extrema euforia, prazer. E é por isso que tem muitas pessoas que casam na primeira semana que se conhecem. Eu não sei se vocês já ouviram aquelas histórias da pessoa que vai, tatua o nome do parceiro lá no primeiro, no segundo encontro. Essas coisas acontecem. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão ali nesse estado extremo de euforia, de prazer, e aí a pessoa acaba perdendo um pouco da racionalidade, vamos dizer assim. E essa menininha, ela estava passando por uma coisa parecida. E aí ela, pela primeira vez, se sentia amada, se sentia mimada, e ela baixou a guarda completamente. Ela ouvia muitas coisas sobre essa pessoa, mas ela não ligava, ela não estava ouvindo ninguém. Era sobre aparência, mas para ela nada disso mais era importante. Então ela realmente se entregou e entrou de cabeça nesse romance. O problema é que com o tempo que ia se passando, eles estavam indo muito bem, eles estavam prosperando juntos, isso em pouco tempo. E isso era muito bom, porque afinal, hoje em dia, num relacionamento, as pessoas sempre estão pensando no melhor, e principalmente na área financeira. Acontece que quanto mais eles cresciam financeiramente, mais aquele homem, ele ia mudando. Mais ele ia se tornando distante, frio. E aí ela foi percebendo que ele começou a apresentar alguns problemas que antes ela não conseguia ver. Por exemplo, com bebida alcoólica. Ele era uma pessoa que ele tinha um problema de relacionamento com a mãe. Mas ela não queria enxergar aquilo. Aquilo ainda estava muito pouco para ela. E o tempo foi passando, e essa pessoa foi se tornando cada vez mais abusivo, e cada vez mais ele tratava ela com ciúme possessivo, com abuso psicológico, com dano emocional. Só que mesmo assim ela não queria desistir daquele relacionamento. E ela insistiu. Até que chegou um momento que aquilo começou a ficar muito pesado. Aquilo começou a exigir dela a paz, a saúde física, mental, emocional. E pior do que isso, tudo isso já estava impactando a performance dela no trabalho, que era muito importante na vida dela. Então, o tempo foi passando e ela percebeu que aquilo não estava fazendo bem. Mas o ápice veio num dia, quando eles estavam num evento
em público, e ele, sob efeito da bebida, ele quis agredi-la em público. E naquele dia ela tomou uma decisão. Naquele dia ela falou para ela mesma, acabou. E foi muito difícil ter sustentado com firmeza essa decisão. Mas quando ele deixou ela para fora de casa, sem a chave da própria casa, ela percebeu que ela estava tomando a decisão certa. E aí, gente, é aquele momento que a gente se pergunta, né? Por quê? Que uma mulher tão forte, tão determinada, que já enfrentou tantas dificuldades na vida, não conseguiu usar essa mesma força, essa mesma coragem que ela usou para superar tantos outros desafios? Por que ela não conseguia usar para enfrentar esse término de relacionamento? Aliás, porque muitas de nós passamos por essa mesma situação. Eu tenho certeza que você entrou aqui nessa aula porque você também está em busca dessa resposta. Tá fazendo sentido para vocês? Muito sentido. Muito sentido mesmo. E aí, meninas, eu preciso falar para vocês que a primeira resposta é porque dói. E dói de verdade. Deixa eu só ativar aqui o... Aqui, eu tenho uma coisa para compartilhar com vocês. Olha como o nosso cérebro funciona. A dor do coração partido, ele vai ativar os mesmos circuitos no nosso cérebro do que a dor física. Como, por exemplo, quebrar uma perna, quando a gente bate o dedinho do pé na quina de algum móvel, sabe? Essa dor, ela é literal. Ela é completamente literal. Então, quando a gente está passando por alguma dessas situações, quando a gente sofre por um término de relacionamento, o nosso cérebro, ele recebe isso como uma informação desse tipo. Então, é por isso que não é só uma dor emocional que é ativada, mas é essa dor que invade profundamente o nosso corpo. E aí a gente fica naquele estado de desânimo, a gente fica com aquela... A gente perde a capacidade de sentir prazer nas coisas. É como se a gente realmente tivesse perdido o sentido da vida. E, voltando ali à história da menininha, 1 ano já tinha se passado. E ela estava ali, presa, ainda, no que sobrou daquele relacionamento, que foi o quê? Que foram as lembranças. Então, ele já estava retomando a vida dele, e ela continuava ali, trazendo questionamentos que ela não tinha capacidade de responder por conta da sua desordem mental. E aí ficou aquele momento onde ela não lembrava mais de quem era ela, qual foi a última vez que ela tinha sorrido. E só quem realmente passa por uma situação dessa consegue entender completamente como que a gente se sente quando a gente está passando por uma situação dessa. E aqui, gente, é interessante, porque se a gente está com uma dor física, se a gente está com uma dor aqui muscular, a gente bateu, quebrou a perna, por exemplo, fez uma cirurgia, e aí a gente toma um analgésico para tentar melhorar essa dor, isso funciona, não funciona? O que eu vou trazer para vocês agora, talvez até surpreenda vocês. Mas da mesma forma que um analgésico, ele funciona para atenuar uma dor física, vocês acreditam que o analgésico, ele também atenua a dor emocional? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso alguma vez? Nunca. Pois Eu é, não foi ouvi feita falar, uma não. pesquisa, aqui eu trouxe um recorte, essa aqui é uma pesquisa em inglês, né, eu traduzi aqui, coloquei para traduzir, eu trouxe esse recorte aqui para mostrar para vocês. Nessa pesquisa, gente, foi confirmado que o paracetamol, sabe paracetamol que a gente compra na farmácia, para dor de cabeça, para cólica?
o paracetamol para uma pessoa que está sofrendo de coração partido, se essa pessoa toma 1 grama de paracetamol, 1 grama de paracetamol, ela consegue reduzir essa dor do coração partido de forma significativa. Talvez pareça até engraçado, né? Como assim? Um analgésico para dor de coração partido? Quer dizer que eu terminei meu relacionamento, acabei uma relação e eu tô sofrendo, eu tomo um paracetamol e eu já resolvo a minha vida? Calma aí. Gente, o analgésico, assim como o álcool, eles funcionam e eu tenho certeza que isso é muito fácil de ser percebido. Então, assim, a menininha, quando as amigas ficaram sabendo que ela tinha sido largada pelo marido, que ela estava devastada, o que elas faziam? Elas convidavam a menininha para, nos finais de semana, encher a cara. Por quê? Porque o álcool, ele também serve como uma forma de anestesiar. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas o álcool, ele também, ele inibe esses circuitos cerebrais. Então, é por isso que, muitas vezes, a pessoa, quando está sob efeito de álcool, ela tem uma coragem absurda. É aquele momento que ela faz 40 ligações, ela manda 20 WhatsApps, ou pior, quando ela não vai bater na casa da pessoa, na porta da casa da pessoa. Alguma dessas situações é familiar para vocês? Para mim, todas. Acho que para todo mundo, todas, né? Se você está assistindo essa aula e se viu em tudo que eu falei aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você confira nossos programas educacionais para mulheres que desejam viver com muito mais confiança e autoestima e superar rapidamente a dor do coração partido. Mas aí, gente, talvez você esteja falando assim, é sério, Rê, que eu entrei aqui nesse evento para descobrir que se eu tomar um paracetamol eu resolvo a minha vida? Gente, calma aí, tá? Essa não é a solução. Eu trouxe isso aqui para vocês para dizer que sim, ele inibe, ele atenua essa dor emocional, mas essa, de fato, não é a melhor solução. Até porque já teve vários outros estudos que confirmaram que o uso abusivo desses remédios, né, sem a necessidade, sem a prescrição médica, eles já tinham causado vários casos de intoxicação. E quem sabe até a maioria desses casos eram motivados por essas questões emocionais. Assim como fazer abuso, né, do consumo aí do álcool. Então, assim, eles podem até trazer essa anestesia momentânea, esse efeito temporário. Mas, assim como na bebida, que logo depois, quando você vai lá, enche a cara, e aí faz, no outro dia nem lembra, e tem uma consequência, que é uma coisinha chamada ressaca. Só quem já passou por isso sabe como é terrível. Aquele momento que você fala, meu Deus do céu, queria morrer. Então, gente, isso só piora mais a situação. Por quê? Porque o álcool, ele também vai só aumentar, ele vai agravar a tristeza. Então, definitivamente, essa não é a solução que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Eu só trouxe esses casos aqui para ilustrar, que é para mostrar que, assim como o nosso corpo, ele entende que a dor do término de um relacionamento, a dor do coração partido, ele é análogo à dor emocional, ou melhor, ele é análogo a uma dor quando a gente quebra uma parte do nosso corpo, uma perna, ou então quando a gente bate o dedinho, ou quando a gente se machuca. Então, mas aí, se de repente, que momento que eu poderia usar um paracetamol para me ajudar nesse momento? Vamos lá, que você está sofrendo, mas você tem os seus boletos para pagar, então você continua trabalhando, mesmo não querendo, mesmo sem vontade, e aí você tem uma apresentação muito importante para fazer lá no seu trabalho, ou na faculdade, enfim, aonde você precisa fazer algo que você está sem cabeça. Aí sim, gente, talvez você possa considerar o fato de tomar um paracetamol para te ajudar nesse sentido, a atenuar essa dor que você está sentindo. Mas não faça isso, né? Só realmente para querer fugir, até porque essas dores são inerentes do ser humano. Infelizmente, como eu falei para vocês, cada pessoa ela vai reagir de uma forma. Nós somos seres individuais, cada um com suas particularidades. Então, tem pessoas que realmente reagem muito bem, elas superem muito mais rápido um término de relacionamento. Inclusive, quando eu faço algum post, ou então até mesmo nas palestras,
Sempre tem alguém que fala assim, mas eu não paro a minha vida por nada, por ninguém. Ou então, Rê, eu resolvo essas coisinhas muito fácil. Eu não fico sofrendo. E tudo bem, gente, porque nós somos, cada pessoa, de fato, é diferente uma da outra. Mas isso também está associado a uma coisa que a ciência chama de traço de personalidade. Então, é por isso que cada pessoa, ela reage de uma forma. Na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente chama isso de crenças centrais, também conhecido de padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento, eles vão moldar tudo, a forma como você age e reage perante a vida. Seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos. Então, tudo que você faz é motivado por esses padrões de comportamento. Então, daqui a pouco, eu vou trazer para vocês aqui as armadilhas relacionadas à mente, como que funciona quando a gente está passando por esse processo. E, principalmente, eu vou trazer as ferramentas, as estratégias que vocês podem usar aí para melhorar, para te ajudar a realmente passar por essa batalha. Porque eu costumo falar que um término de relacionamento, ele não é uma jornada. Ele é uma batalha. E como toda batalha, para você superar, para você vencer, você precisa de estratégias. Porque sem as estratégias, sem o conhecimento, sem as ferramentas, será muito mais difícil você passar por esse processo. E, gente, quando eu falo processo, é literalmente um processo. O término de um relacionamento, na psicologia, ele é muito comparado ao luto, aos estágios de um luto. Mas eu costumo dizer que é até pior. Eu acho que é muito pior a gente viver um luto de uma pessoa viva do que uma pessoa que já não está mais entre nós. Vocês concordam? Concordo. É horrível. Horrível. Quando a pessoa morre, você sabe que não tem jeito ali, você não vai ver, mas ela viva, fica uma sensação terrível. Exatamente. E o que é mais difícil, gente, quando a gente vê que a pessoa, ela já está vivendo a vida dela. Ela já, às vezes, ela já até sai do término da relação com você e já está numa outra relação. Como eu falei para vocês, cada pessoa ela vai reagir de uma forma diferente. Por exemplo, voltando à história da menininha, era uma das coisas que ela mais questionava, porque um ano tinha se passado, ele já estava vivendo uma outra vida e ela estava ali, estacionada, ruminando, remoendo aquela história. E aí, quando a gente fala desses estágios do processo do luto, que são 5 etapas, e elas não ocorrem exatamente na mesma ordem, às vezes elas vêm tudo junto, mas a pessoa ela passa ali para aquele momento de negação, que é o momento onde ela fica completamente devastada, depois ela passa pela raiva, aí nesse momento aqui ela muitas vezes se culpa, ou então ela culpa o outro, e aí ela entra no estágio da barganha, né, da negociação, que é muitas vezes quando ela faz chantagens emocionais, às vezes tem filhos envolvidos, aí usa o filho, porque é tudo uma forma de querer trazer aquela pessoa para a vida dela novamente. E aqui, gente, é a outra coisa muito importante que eu preciso que vocês entendam. Talvez seja o cerne de toda dessa aula de hoje. É que você não pode confiar na sua mente quando você está com o coração partido. Explica melhor isso. Quando a gente está sofrendo, gente, por conta de um término de um relacionamento, o nosso cérebro, ele é alterado. Então, o cérebro, ele vai distorcer a realidade durante esse período da dor. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês uma coisa que a gente, no senso comum, a gente ouve muito, mas eu vou trazer para vocês sobre o viés da neurociência, como que funciona. Vocês já ouviram, provavelmente já ouviram assim, toda história tem 3 versões, né? De quem bateu, de quem apanhou e a história como ela realmente é. Então, daqui a pouco, a gente vai esmiuçar cada detalhe desse tipo, quando a gente for falar do mecanismo da mente da realidade tripla. Mas nesse momento, o que eu quero que você anote aí, tome como nota para você, é que quando você está passando por esse processo de dor emocional, o seu cérebro, ele fica alterado. E aqui, como que acontece essa alteração, gente? A ciência, ela já mostra pra gente, isso aqui eu já falei para vocês sobre o processo de mudança, que o nosso cérebro, além de ele estar com esses circuitos das dores ativadas,
o nosso cérebro ele fica muito parecido com o cérebro de um dependente químico. Isso explica muito a questão da dependência emocional. Então, quando você está sofrendo, quando você termina um relacionamento e você fica com aquele sentimento de abstinência da pessoa. É igual quando uma pessoa ela está passando por um processo de desmame de uma dependência química, de uma droga, né, de nicotina, de bebida alcoólica, enfim. Esse processo do vício para o cérebro, quando a pessoa está passando por essas questões do coração partido, quando ela está sofrendo, essa mesma área do cérebro, ela também é ativada. Então, aqui, na ciência, existe uma coisa que é chamada de fissura, que é exatamente essa necessidade que a pessoa tem de ter o outro por perto. Então, é como eu falei para vocês, a menininha estava passando por aquela situação, parecia assim que ela esqueceu completamente de quem que ela era. Ela não lembrava mais a última vez que ela tinha conseguido rir de verdade. É como se a identidade dela tivesse atrelada àquele relacionamento. 1 ano tinha se passado e ela continuava ali, sofrendo, ruminando. Então, muitas vezes ela se isolava, as amigas convidavam ela para sair, ela não queria, porque ela estava se sentindo muito fraca. Porque como que ele já estava lá retomando a vida dele, e ela estava ali. Então, ela não queria mostrar que ela era fraca. E é por isso que eu falo que essa aqui é uma temática que é muito sensível, porque nesse momento, as pessoas elas tendem a se isolar. Hoje, gente, eu falo para vocês, hoje é muito importante, sim, a gente ter uma vida financeira legal, a gente ser uma pessoa independente, ter o nosso dinheiro. Mas vocês sabem qual, de fato, é a maior ostentação? É um relacionamento saudável. E quando eu falo de relacionamento saudável, eu não estou só falando dos relacionamentos amorosos, mas eu estou falando de uma base, uma rede de apoio. Porque hoje é muito difícil as pessoas quererem mostrar as suas vulnerabilidades. Então, por exemplo, vocês podem estar fazendo alguma outra coisa aí na casa de vocês ou em algum lugar, não podem abrir as câmeras, mas vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Mas a maioria de nós, a gente tenta se esconder da nossa própria dor. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz isso porque a gente não quer mostrar isso como uma fraqueza da nossa parte. E, gente, vou falar para vocês, é muito mais difícil esse processo quando você decide fazer isso de forma solitária. Então, é por isso que hoje você ter uma rede de apoio, você ter uma condução guiada para te ajudar a passar por esse campo minado é fundamental. É você parar e reconhecer que nem tudo você vai dar conta sozinho. Então, existe aqui um ponto muito forte dos seus traços de personalidade. Às vezes as pessoas falam, eu lembro que antes de eu vir para o desenvolvimento pessoal, antes de ter esse próprio reconhecimento, né, da minha história, eu tinha uma crença muito grande sobre signos. Não sei se vocês são assim, mas eu, aquariana, eu já carregava esse sentimento de que os aquarianos eram frios, que eles não demonstravam sentimento, que eles não gostavam de ninguém, e eu, por muito tempo, eu fiquei me contando essa história. Mas a realidade, gente, é que eu quebrei a minha cara tantas vezes. Eu sofri tanto, tantas vezes, mas eu fazia isso sozinha. A maioria das vezes eu fazia isso sozinha, em casa. Chegou um ponto tão insuportável que eu fui negligente comigo várias vezes. Eu realmente só não parti daqui para outro porque não era o momento, porque Deus foi muito misericordioso comigo. Mas não porque eu não fui negligente. Mas por quê? Porque pelo cargo que eu exercia, pela ambiência que eu participava, eu mostrar que eu estava sofrendo por um homem, nossa, isso era muito desrespeitoso para mim. Isso era como se fosse um fracasso. Mas o que adiantava? Eu vestir essa máscara, eu usar essa máscara no meu trabalho, na frente das minhas amizades, e eu estava morrendo em gotas, sozinha. Então, a gente precisa realmente conhecer a nós mesmos, entender os nossos processos. Não só emocionais, mas como a gente se comporta e por que a gente se comporta dessa forma. Então, essa é a primeira armadilha que uma pessoa que está com o coração partido, ela repete todos os dias, que é o quê? A fissura. Então, o cérebro, em abstinência, ele vai ativar, na pessoa que está com o coração partido, os mesmos circuitos de um dependente químico.
Então, imagina só uma pessoa que ela está tentando parar de fumar. E aí essa pessoa, ela naquela determinação, ela tá com um maço de cigarro ali na frente, ela joga fora. Mas no momento que apertar a fissura, naquele momento que vier aquele desespero, ela sai atrás, ela quer, porque quer um cigarro a todo custo. E aí, se ela vira um cigarro no lixo, na rua, não importa, até num cocô, ela vai lá pegar uma bituca de cigarro, só para ter aquela sensação, aquela dopamina barata, para ela dar um último trago ali. E quantas vezes a gente faz isso? Quando a gente vai, ler as mensagens, quando a gente fica olhando aquelas fotos, quando a gente vai stalkear a criatura lá nas redes sociais, e aí a gente fica ruminando aquelas memórias. Mas o que você não sabe é que toda vez que você tem esses comportamentos, você está alimentando esse vício. Você está impedindo que essa ferida emocional, ela cicatrize. Então, gente, por isso que é muito importante. É muito importante você entender que o nosso cérebro, ele sempre vai buscar o que é conhecido, o que é familiar. Daqui a pouco isso vai fazer mais sentido. Vamos continuar, que ainda tem muita coisa. Essa é a primeira armadilha que você precisa trabalhar, tá? A segunda armadilha, gente, é a paranoia. Sabe aquelas historinhas que você fica se contando? A menininha, quando ela viveu ali o processo dela de luto de 1 ano, teve um momento que ela parou para pensar e falou assim, meu Deus, eu não sei mais ser solteira. Fiquei tanto tempo com essa pessoa que eu não sei mais como que é. E aí ela era como se ela ainda estivesse usando a aliança ali no dedo. E eles nem eram casados oficialmente. Então ela chegou naquele momento que ela se sentia presa, amarrada, como se ela tivesse ainda aquele compromisso. E nos dias de baixa, o que ela fazia? Ela ficava se detonando. Ficava se perguntando o que ela tinha deixado de fazer. Que momento foi que ele tinha perdido o interesse nela? Se ela não fosse tão chata demais, ele talvez ainda estava lá. O que ela deixou de fazer? Sabe aquelas histórias autodepreciativas? Por quê? Porque essa dor, gente, ela leva a mente a contar as histórias mirabolantes e conspiratórias. E isso é contra a gente mesmo. Ao mesmo tempo que a gente passa naquele surto em que a gente, se ele estivesse na frente, ia fazer isso, aquilo, quero que morra carbonizado. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica atribuindo essa culpa pra gente. E aqui eu tenho uma coisa para te falar. Assim como uma célula embrionária, onde 50% é do seu pai, 50% é da sua mãe, todo o término de relacionamento, 50% é de cada um. Não existe 100% vilão, não existe 100% mocinho. Rê, mas eu discordo, porque foi ele que me traiu, foi ele que fez isso, foi ele que fez aquilo. Sabe onde que está a sua parcela? Quando você aceitou. Quando a sua autoestima não foi suficiente para você impor limite. Quando você se anulou e não teve postura de enfrentamento. Essa é a sua parcela de culpa. E por mais que você esteja, não, mas é porque tem muita coisa envolvida. Eu entendo muito bem desse sentimento. Mas tem momentos, gente, na nossa vida que a gente realmente precisa tomar uma decisão, a gente precisa fazer escolha. Lembra lá no começo que eu mostrei aqui para vocês? Bem-vindo à escolha. Qual é o tipo de história que você quer contar? Você quer ficar remoendo uma história de decepção? Porque você foi atraída. Porque você foi enganada. Porque, gente, a dor, ela é inevitável. O término de relacionamento, um divórcio, uma perda que se vai, isso é inevitável. Mas o sofrimento, ele é opcional. Eu já atendi, só para vocês terem uma ideia, mulheres entre 17 a 62 anos, me trazendo essa mesma história, passando por essa mesma situação, falando, Rê, tá insuportável, eu não consigo, eu não vou dar conta. Aí você até olha para uma menina de 17 anos e pensa assim, minha filha, você está no começo da vida, você não sabe de nada, você ainda vai sofrer várias outras vezes. Mas e o que justificaria uma pessoa mais experiente?
Aqui que está o ponto. Não existe, gente, uma idade. Não existe quem é o mais esperto. Nós somos seres vinculativos. A nossa biologia é vinculativa. Nós somos seres que fomos criados para pertencer, para viver em bando, não para viver sozinho. Mas isso não quer dizer que você vai ficar que nem um viciado, procurando uma bituca para se satisfazer, para ter uma dopamina barata, para ter para preencher esse buraco, esse vazio emocional de forma momentânea. Porque isso só te faz cada vez mais mal. Isso só aumenta cada vez mais o vazio dentro de você. E é por isso que você tem que saber quem é você. É por isso que você tem que reconhecer suas histórias. A menininha, ela sofreu muito até ela entender. Mas hoje, ela é essa mulher que está aqui na frente de vocês falando isso. Então, gente, eu posso dizer para vocês, é possível sim a gente reconstruir a nossa autoestima, é possível a gente lapidar a nossa melhor versão. Parece clichê, se fala muito em melhor versão, mas no senso comum é a nossa essência. Porque quando a gente está desconectado de nós mesmos, quando a gente não tem consciência da nossa identidade, a gente se rebaixa demais, a gente se encolhe demais para caber no mundo, muitas vezes, de uma pessoa que não nos quer. É fácil, Rê? Claro que não. Acabei de provar para vocês, tanto no viés do senso comum, quanto diante da ciência, que tudo isso é explicado, para tudo isso tem uma explicação lógica. Mas existe uma coisa, gente, que ninguém pode fazer por nós, que é justamente essa tomada de decisão, essa escolha. Por mais que tenha muitas coisas envolvidas. Eu falei aqui para a Nina, para a Daiane, logo no começo, que eu perguntei sobre o clima. Eu deixei tudo para trás, gente. Uma vida de mais de uma década de construção, tudo. Porque aquilo estava sugando a minha paz, a minha alma. Foi difícil recomeçar. Mas eu não me arrependo nem um momento de ter tomado essa decisão. Quando eu olho para trás, eu percebo quanto que eu me encolhi para caber naquela relação. Eu reconheci quanto de dependência emocional eu tinha daquela pessoa. Mas isso não estava só relacionado a ele. Estava relacionado à minha história. Estava relacionado à falta que eu tive desde a minha infância, que não foi suprida. E aí, o que eu fazia? Eu projetava para esse relacionamento toda a minha expectativa, toda a minha falta. Ah, Rê, então você se separou, superou e deu tudo certo? Claro que não. Quebrei a cara várias outras vezes de novo. Só que chegou um momento, gente, que eu falei, já chega. Tem alguma coisa errada aí. Não é possível que eu entre num relacionamento só para quebrar a cara, só para sofrer. Só para ser traída. Porque de duas uma, ou eu me transformava mais ainda numa pessoa que eu não era, porque eu respeito muito o relacionamento, então eu penso que se for para estar com alguém e ficar traindo essa pessoa, é melhor ficar sozinho. E só que eu ficava sempre com aquela insegurança. Eu saía de perto e eu já ficava com aquela sensação. Será que ele está me traindo? Será que ele vai perder o interesse por mim? E aí, lembra aqui da paranoia? Eu ficava aqui, ruminando essas histórias, me contando essas histórias, perdendo o meu sono. Muitas vezes nem tinha nada a ver com isso. Mas pelo fato de que eu já tinha histórico, e anotem isso, gente, o nosso cérebro, ele grava. O nosso cérebro, assim como no nosso corpo existe as cicatrizes, no nosso cérebro ele também faz a mesma coisa. O nosso cérebro é cheio de cicatrizes. Ele nunca esquece aquilo que é familiar. E ele vai ficar o tempo todo buscando os padrões conhecidos, justamente por isso, por ser familiar. Se você está assistindo essa aula e se viu em tudo que eu falei aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você confira nossos programas educacionais para mulheres que desejam viver com muito mais confiança e autoestima e superar rapidamente a dor do coração partido.